capítulo 1, verso de número 14. E vimos a sua glória, é o tema da nossa mensagem de hoje. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez podermos aprender da Tua Palavra. Usa a minha vida, Senhor, fala conosco, que possamos sair daqui enriquecidos pela Tua Palavra, enriquecidos pela Tua graça em nossas vidas. Amém. Que o Senhor continue, ó Pai, a falar conosco no decorrer da semana, que possamos absorver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Fala no coração de cada um, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O prólogo do Evangelho de João é um texto fascinante, é um texto muito enriquecedor. Certamente ele pode ser comparado a uma joia da nossa literatura mundial. Um dos mais belos trechos da Escritura é o texto que nós lemos. O autor ele faz referência no texto de abertura da Bíblia, resgatando as duas primeiras palavras, no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de 1 João capítulo 1, verso 1, é muito mais profundo do que às vezes imaginamos ou lemos. No princípio era o Verbo, ele está se referindo a um tempo antes de Gênesis 1:1. Ele está falando que no princípio era o Verbo, e quando nós lemos a fundação do mundo, nós entendemos que tudo foi criado pela sua palavra. E quem era a palavra? O Verbo, Jesus, que estava com Deus e era Deus. Esse texto diz uma das nossas verdades sobre a Bíblia, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Este é Jesus Cristo que habitou entre nós. E ele começa falando sobre isso no princípio, para depois disso, João, durante o seu evangelho, narrar sobre o nascimento, a identidade e a missão de Jesus Cristo nessa terra por nós. Culminando com a afirmação no texto, vimos a sua glória. Ele habitou entre nós. João não fala que a glória de Deus revelada em Cristo foi algo que ele leu, foi algo que ele ouviu falar. Não, ele fala, vimos a sua glória. Ele diz que viu, que ele foi testemunha ocular de Jesus Cristo na terra. João viu Jesus repreender a tempestade, viu ele andar sobre as ondas, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Ouviu os seus ensinos, acompanhou os seus passos, presenciou a sua crucificação naquela sexta-feira e encontrou o túmulo vazio no domingo. Ele esteve com Cristo ressuscitado. Ele viu ele subir aos céus. E ele teve as visões dadas por Deus no Apocalipse. Então, nós fazemos 3 perguntas. Por que será que nem todas as pessoas têm a mesma experiência que João teve? Porque nem todos veem a glória de Deus na terra como ele viu. E diversos outros, personagens ali na Bíblia. E o que talvez seja mais grave de tudo, porque nem todos verão a glória de Deus no céu. Para responder essa inquietante questão, só existem 3 possíveis respostas. E o primeiro ponto que nós vamos abordar é que muitas pessoas não veem a glória de Deus
porque não se dispõe a seguir a Jesus. João viu porque seguiu. Ele foi um dos primeiros discípulos e provavelmente o mais jovem. Ele esteve com Cristo em todos os momentos. E com mais de 90 anos, recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. João viu a glória de Deus porque ele seguiu Jesus. Porque ele não simplesmente ouviu falar. Não porque ele simplesmente leu algo sobre. Não, ele seguiu Jesus. O mesmo pode ser dito sobre os demais apóstolos. Porém, outras pessoas tiveram essa mesma oportunidade, mas não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Conviveram, andaram, ouviram. Algumas até experimentaram do amor de Deus, mas não o seguiram e desperdiçaram a oportunidade que lhes foi dada. De acordo com o próprio João, alguns homens não quiseram seguir Jesus. Em João capítulo 12, verso 42 e 43, diz que porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Alguns tiveram receio de se associar ao Salvador. Ainda hoje há muitas pessoas que recusam seguir Jesus. Algumas têm medo de perder a sua autoestima, outras de enfrentar a oposição e talvez a zombaria no local de trabalho, no colégio, na casa. Sejam quais forem os motivos que levem alguém a não se tornar um seguidor de Jesus Cristo, essa escolha no final custará muito caro. Porque apenas os seguidores de Jesus verão a glória na terra e desfrutarão principalmente a glória de Deus no céu. João capítulo 14, verso 6 diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não seguir a Cristo pode ter consequências desastrosas para a sua vida. Você está seguindo Jesus, mas seguindo verdadeiramente, sem ressalvas, seguindo a Cristo sem ter um quartinho, como nós comentamos na quinta-feira, um quartinho escuro guardado, aquele quartinho da bagunça. Sabe aquele quarto que ninguém vê na sua casa? Ou sabe quando chega a visita e você não estava esperando ela e as coisas estavam tudo jogadas na sala, aí você cata tudo correndo e põe dentro de um quarto e fecha a porta, e aí a pessoa pode visitar todos os cômodos menos aquele? Será que Cristo pode entrar em todos os cômodos do seu coração? Ou tem algum que você guardou a sua sujeira para que ele não pudesse ver? Em alguns momentos, nós seguimos Jesus de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, com um cântico nos lábios. Mas nem sempre é assim. Em outros momentos é possível que sigamos meio tropeçando, meio mancando, com o coração apertado, às vezes com lágrima nos olhos. Mas o importante, entretanto, é que sigamos firmes ao Senhor Jesus, rumo à sua glória eterna. O importante é não desfalecer no meio do caminho. O segundo ponto importante que nós temos que ver é que muitas pessoas não veem a glória de Deus porque elas não continuam a seguir Jesus. Algo que podemos dizer a respeito de João é que ele foi um homem persistente. Se você continuar a ler o texto de João no capítulo 1, você vai ver que em determinado momento os judeus, os levitas e os sacerdotes chegam a indagar ele: quem é você? Você é Jesus? Você é Elias? Você é um dos profetas? Quem você acha que é?
Nós estudamos sobre isso na manhã, lá na frente missionária, no nosso CBD. Talvez mediante a pressão ele pudesse ter cedido e não persistido. Mas ele dispôs-se a seguir a Cristo na juventude e seguiu até a sua morte. Contudo, no Novo Testamento nós lemos que alguns começaram bem, mas terminaram muito mal a sua caminhada com Cristo. Multidões decidiram seguir Jesus quando ele passava, mas todavia algumas voltaram atrás das suas decisões. Vários discípulos de Cristo o abandonaram. Por exemplo, houve uma ocasião em que ele estava ensinando e pregando no seu sermão sobre o custo do discipulado. O que talvez eles tivessem que ceder ou fazer para segui-lo. E aí João capítulo 6, verso 60 diz que a multidão disse: duro é esse discurso, quem pode ouvir? O resultado disso no coração deles foi que muitos dos discípulos deixaram de segui-lo e já não andavam mais com ele. Verso 66 do capítulo 6 de João. Muitos ouviram, mas muitos deixaram de seguir. Nós não sabemos sequer o nome desses pseudo-discípulos que disseram que iriam seguir Jesus e abandonaram a caminhada. Mas nós sabemos o nome dos apóstolos que continuaram aos pés do Salvador. Assim, meu querido, será com você que perseverar até o fim, que permanecer com Cristo, que persistir como João fez. A Bíblia diz que o seu nome estará registrado num livro e ele não se esquecerá de você. Mas você tem que continuar a seguir. Se você segue ao Senhor, você tem essa garantia. Quando o assunto é ver a glória de Deus, perseverança é fundamental para que isso aconteça. Muitas pessoas deixam de presenciar milagres e vitórias nas suas vidas porque desanimam no meio do caminho, porque desistem no meio do caminho. Porque vivem nessa geração do imediatismo, de que tudo que eu quero tem que ser para ontem, tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Mas há um tempo para todas as coisas. No Brasil de hoje, penso que a maior denominação são daqueles que estiveram no caminho do Senhor e se desviaram. Há muitos que conheceram, ouviram falar, começaram a seguir a Cristo e abandonaram no meio do caminho. Se reuníssemos todos esses que abandonaram a igreja durante o seu percurso e reuníssemos num só lugar, talvez teríamos uma surpresa muito grande. Nas palavras do próprio Cristo em Lucas capítulo 9, verso 62 diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Meu querido, se você começou a seguir a Cristo, colocou a mão no arado, vai até o fim. Às vezes vai ser cansativo, às vezes vai ser pesado, às vezes o sol vai judiar um pouco, mas permaneça firme. Será que você em algum momento ou por alguma razão deixou de seguir Jesus? Será que a sua fé se esfriou? Desanimou porque alguma coisa não aconteceu da maneira com que você queria? Ou porque o irmão A, o irmão C, o irmão B olhou diferente, aquele cumprimentou, aquele não cumprimentou, eu queria estar ali, não estou, eu queria isso e não consegui? Será que a sua fé se esfriou? Será que você perdeu aquele primeiro amor, onde tudo era inabalável, que Cristo era contigo e você podia todas as coisas? Meu querido, entenda uma coisa, Deus não muda. Quem muda é você. Se alguma coisa mudou nessa relação, não foi da parte de Deus, é da nossa parte.
A falta de persistência nos rouba ricas experiências espirituais. Ela pode nos privar da glória de Deus. Siga, permaneça. E o nosso terceiro e último ponto é que muitas pessoas não veem a glória de Deus porque não voltam a seguir Jesus. Há algo pior do que se afastar de Deus. E isso é não retornar para Deus. João viu a glória de Deus manifestar-se, vendo como alguns dos seus contemporâneos foram restaurados. Ele viu que José de Arimateia e Nicodemos, que no princípio haviam deixado de assumir a sua fé, tomarem coragem e pedir o corpo de Jesus após a crucificação. Ele viu Tomé, aquele que não acreditava, que ficou incrédulo, prostrar-se aos pés do Senhor e dizer: Senhor Deus e Deus meu. Ele viu Pedro, que negara ao Senhor, ser restaurado e pregar um poderoso sermão em Pentecostes. João viu a glória de Deus na maneira como Cristo ergueu aqueles que haviam caído. Meu querido, não importa o que aconteceu contigo, Deus é aquele que restaura todas as coisas. É aquele que vai te reerguer, que vai reerguer o teu lar, a tua família, o teu filho, aquele que está desviado. Mas, em primeiro lugar, meu querido, olha para dentro de você e vê se não é você que está precisando ser reestruturado. Os braços e o coração de Deus estão sempre abertos a te receber. Em qualquer momento e de qualquer maneira. Quando eu não era nada, como ainda não sou, porque tudo que sou é pela graça de Deus. Ele resgatou um jovem perdido e transformou a vida dele. Assim Deus fez contigo e quer fazer com as pessoas que você ama. Nas parábolas contadas pelo Mestre, nós vemos a parábola da moeda, a parábola da ovelha, nós vemos a parábola do filho perdido. Em todas elas, eles foram buscados por Deus, mesmo estando perdidos. Há uma festa entre os anjos quando um pecador se arrepende. A glória de Deus é vista em momentos assim. Não nos espetáculos da TV, não no barulho. É visto no silêncio do choro daquele que se arrepende. É visto no coração entregue a Cristo no ato da conversão. É visto no arrependimento daquele que outrora seguiu a Cristo e entendeu que estava errado e devia retornar. É visto naquele que resolveu seguir a Cristo até o fim. Há uma história de uma jovem que uma vez brigou com os pais e ela fugiu de casa. E ela foi para uma capital e ali ela caiu nas drogas, na prostituição e ela começou como muitos ali, a cogitar o suicídio como resposta para o que ela estava vivendo. Angustiada e não aguentando essa pressão, ela tentou uma última alternativa e foi entrar numa igreja. Quando ela entrou nessa igreja, ela viu num mural, como a gente tem lá no fundo, mas não tem a foto de ninguém, mas ela entrou e ela viu a foto dela naquele mural. E tinha um escrito naquela foto: Papai te ama, volta para casa. Emocionada, ela retornou para sua cidade, se reconciliou com a sua família e perguntou: pai,
Como você sabia em que igreja eu ia entrar? Como você sabia que essa era a igreja que eu ia entrar? E aí o pai simplesmente respondeu para ela: filha, eu não sabia que você ia entrar naquela igreja. Eu coloquei o seu cartaz em todas as igrejas que eu encontrei. Sabe o que isso quer dizer para nós, meu querido? Que Deus tem espalhado cartazes assim em todos os lugares. Em cada culto que você participa, em cada música que você ouve, em cada pôr do sol que você contempla, você encontra o apelo do Senhor dizendo: filho, eu te amo, volta para casa. Em cada ato que Deus faz a favor da sua vida, é Ele gritando nos seus ouvidos o quanto Ele te ama. Se você se dispuser a voltar e a seguir Jesus, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Você verá a glória de Deus sobre a sua família. Para concluirmos, Deus ama profundamente você. E Ele deseja mostrar a sua glória aqui na terra. Não só numa terra vindoura. Ele quer nos levar, com certeza, para a glória lá no céu. Mas Ele também quer se manifestar a você aqui na terra. Essa é a hora em que todos nós precisamos tomar uma importante decisão. Com certeza há alguns aqui que ainda não são crentes. E esses, há só uma resposta: devem começar a seguir Jesus. E é a nossa primeira resposta. A segunda é que outros já aceitaram a Cristo. Assim como eu, como muitos que ouvem. Aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. E esses precisam continuar a seguir Jesus. Não importa as dificuldades, não importam as pedras no caminho. E ainda aqueles que se afastaram de Cristo. E talvez esse seja o seu caso hoje. E se esse for o seu caso, você tem que voltar urgentemente a seguir a Jesus. Mas cada um de nós precisa tomar uma decisão. Não há uma quarta alternativa, uma quarta via. Essa decisão precisa ser tomada agora. Ela é urgente, ela é para já. Porque só aqueles que seguirem a Jesus verão a glória de Deus. Essa decisão está posta diante de você. Seguir, continuar seguindo ou voltar a seguir. Eu não sei em qual destes casos você se encontra hoje, mas eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento fale aos nossos corações, ó Pai, aquilo que necessitamos do Senhor. Alcança aqueles que devem ser salvos, ó Pai. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador. Se esse é o seu caso, reconheça Ele como Salvador da sua vida. Entregue a tua vida a Ele, confia nele. Deixa Ele cuidar de você. Se você está seguindo a Cristo, meu amado, continue firme com Ele. Não abandone Ele por nada, não largue Ele, não deixe Ele. Não importa as pedras no caminho, não importa a dificuldade. Siga a Cristo, essa é a única saída. Mas se você, meu querido, tem tomado atitudes na sua vida que tem te afastado de Cristo, tem te levado para um caminho que você entende que não é um caminho correto, as tuas atitudes,
as tuas ações estão te afastando de Cristo. Volte, retorne. Ele te ama e te aguarda de braços abertos. Não importa quem o mundo diga que você é, o que importa é o que Cristo diz a seu respeito. E Ele te ama. Retorne aos braços de Deus. Retorne a Cristo. Deixe Ele trabalhar no seu coração. Esta é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, nós desejamos aos queridos uma semana de muita paz, prosperidade, saúde, harmonia no seu lar, sucesso na sua vida. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e todas as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Yeah.